nós estávamos brincando e era, sabe, era um sentimento muito assim de porque meus pais não estavam lá, eu não sei onde eles estavam, eu só estava com meus irmãos. Então meus irmãos queriam sair para a rua para procurar comida, sabe, porque nós não tínhamos o que comer. Aí minha irmã acendeu uma latinha com álcool e botou uma batata lá para cozinhar, porque ela falou, se essa batata cozinhar no álcool, a batata doce, né? Não era batata inglesa, batata doce. Sei. Aí vamos comer. Ela acendeu essa latinha e foi-se embora. Não sei, para a rua, não sei. E os outros irmãos falaram assim: nós vamos dormir, porque vamos dormir. Mas não era para dormir, sabe? Era para me enganar, para eles saírem. Eu acho Uhum. que era durante o dia. E como eu era criança ainda, eu dormia durante o dia ainda, né? Então, eles foram embora, né? Aí eu dormi. Quando eu me acordei, a porta estava fechada e estava tudo escuro. Aí eu chamei, né, pela minha mãe, pelo meu pai, gritei, chorei e eu percebi que eu estava sozinha. Nesse momento que eu percebi que eu estava sozinha, eu chorei, eu entrei num desespero. Aí quando eu olhei assim, acendeu uma, sabe, era como se fosse uma luz que tivesse acendido assim. Eu estava dormindo no chão, um pano forrado no chão. E era um barraquinho de tábua, sabe, onde a gente morava. Uhum. E nesse barraquinho de tábua, o telhado não era muito alto, sabe? Eu acho que era mais ou menos uns acho que no máximo uns 2 metros, 2,5 metros, eu não sei como é que era a altura, sabe? Uhum. Então, eu estava deitada e, de repente, acendeu uma luz, sabe? Aí, quando eu olhei, era Jesus. Eu reconheci que era Jesus porque eu tinha aquela imagem, minha mãe tinha um quadro na parede dela que tinha Jesus também, sabe? Hum. Só que Jesus, ele tinha. Eu tenho um quadro ali também, Paulo, que é a mesma roupa que eu vi, é a mesma roupa que era Jesus, sabe? Eu vi o rosto Uhum. dele, eu vi. Ele tinha os cabelos assim, meio. Não era loiro, era castanho, sabe? Comprido até aqui. E a roupa azul dele era uma azul que até hoje, se eu já procurei, se existisse, eu acho que não existe, sabe? Essa Uhum. roupa azul dele, essa manta que ele estava, e era completamente iluminado por uma luz azul, sabe? Uhum. Era diferente essa luz da que eu vi digamos assim, em Nossa Senhora, sabe? Que ela estava com um branco bem, bem incandescente. E o É. azul da roupa de Jesus era azul também incandescente, só que ele não me encandeava, sabe? Eu via completamente todos os detalhes, Uhum. saía, era, era, era como se aquela luz ali nele. Você imagina tipo assim, você pega um quadro, sabe? E bota umas luzes piscando ali em várias cores, mas a cor que predomina é a cor azul, Sei. sabe? Então, ele ficou ali, eu olhei para cima, naquele momento que eu olhei, que eu vi que ali que estava Jesus ali, sabe? Ele sorriu para mim. E nesse momento, nossa, eu me arrepio até, sabe? É só Jesus mesmo, sabe? Então, Uhum. naquele momento, eu me sentei no chão, sabe? Eu não fiquei deitada. Eu me sentei no chão para olhar para ele. E ele sorriu, não falou nada assim, falando do jeito que nós estamos falando agora. Eu entendia o que ele falava assim, sabe? Tudo vai ficar bem, sabe? Não tenha medo, Uhum. sabe? Essas coisas assim.
Eu não sei, Ele lhe consolava, né? Ele ele me consolava, consolava. ele acalmava. Ele me acalmava, eu não sentia fome. Nesse momento, Paulo, eu não sentia fome, eu não sentia medo. O tempo ficou assim, sabe? Como se fosse parado para mim, sabe? Foi como se fosse assim. Eu não, era um amor, era um carinho, era uma quentura, era um calor tão grande que ele me transmitia com aquele olhar, com aquele sorriso dele, que eu acho que se um dia eu desejo a todas as pessoas que um dia sintam essa emoção que eu senti ali, porque eu penso que nesse momento, essa plenitude que ele me deu, sabe, tudo era perfeito, tudo era perfeito. A casa era perfeita, minha família era perfeita, tudo era perfeito, tudo era plenitude, sabe, naquele Sim. momento. Foi Meu nesse momento sentimento que é que tudo estava como tinha que ser, perfeito. perfeito, sabe? Não existia nada que houvesse que eu pudesse dizer eu estou triste, eu vou chorar, nada, 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 não, não existia nada, sabe? Era tudo perfeito naquele momento. Então, e ele ficou ali comigo, sabe? Até meus irmãos voltarem. Eu me lembro que quando meus irmãos voltaram, eles chegavam tudo gritando, sabe? Gritando, brigando, arengando. E abriram a porta. Naquele momento que meus irmãos abriram a porta, ele deu mais aquele sorriso, sabe? Mais um sorriso, como quem diz, eu estou indo. Ele não falou, Paulo, ele não falou nada, Só nada, sabe? transmitiu o sentimento, né, para você, uma condição de tranquilidade, né? De amor, né? De amor, amor. É porque a gente, para convencer a outra pessoa de alguma coisa, a gente tem que falar, né? Tem que dizer, tenha calma, vai dar tudo certo, está tudo bem. Mas ele não É, precisa falar, não. ele faz você sentir isso, né? Ele tem com todos os meus, as minhas células, sabe? Uhum, Com todos os meus átomos, tudo que compõe o meu corpo, minha mente, uhum, meu espírito, tudo. Naquele momento estava tudo reunido, sabe? uhum. E naquele É momento, como um sorriso e um abraço que a gente dá numa pessoa. é, Você não precisa falar nada. é, Basta você olhar, sorrir, abraçar. Você é, faz a pessoa se sentir amada, né? é, E protegida. É é. diferente de falar. Diferente, muito diferente. Então, quando meus irmãos chegaram em casa, que abriram a porta, ele se foi. Tá? Mas ele não se foi assim. De Não, repente. não foi de repente que ele foi. Ele ficou assim, sabe? Aquela imagem foi ficando mais. Como é que se chama Blas? Foi se apagando, sabe? Sei. Foi se apagando. Esmaecendo. Pronto, Esmaecendo, né? pronto, né? Assim, até ele se embora completamente. Aí, eu me lembro que eu fui dizer, eu vi Jesus. Só que, ô Jesus, nunca no mundo meus irmãos iam parar para escutar minha conversa, né? Uhum. Então, não existe, não houve conversa. E dali, Paulo, eu esqueci, sabe? Eu esqueci que Sim. Jesus. Eu não sei se eu fiquei. De vez em quando eu ficava lembrando, mas eu esqueci que ele teve ali, sabe? Eu passei muito tempo confortada com com a imagem de Jesus que eu vi. Uhum. Aquilo ali me deu força há muito tempo, sabe? Apesar de eu não vê-lo novamente, Uhum. mas era como se fosse assim, foi uma força que ficou dentro de mim, sabe? Sim. A lembrança daquele evento lhe dava força. Mas não era assim. Não era que eu queria, eu dizia, eu pensava, agora eu vou pensar em Jesus e vou me Uhum. confortar. Não, Uhum. não era assim. Era assim, era como se fosse uma coisa que existia dentro de mim, sabe? Essa força, Uhum. sabe? Permaneceu, né? Ela É como se ele permanece. tivesse permanecido aquele É, sentimento que ele deixou com você, né? pronto, pronto. E foi assim, ficou muito tempo, ficou esse sentimento comigo, esse sentimento de conforto, sabe? De amor, de carinho, sabe? Ficou muito tempo comigo isso aí.